Olá, sou Karine Façanha e seja muito bem-vinda à segunda aula do workshop Costureira que Vende. E aqui eu vou te mostrar o caminho que várias costureiras estão seguindo para faturar R$ 5.000 no mês, vendendo suas próprias criações, tendo a sua independência financeira, sendo reconhecida pelo seu trabalho e vendendo para clientes que valorizam você, mesmo que você esteja começando do zero. Já chega de ficar refém, dependente de clientes que aparecem de vez em quando aí no seu ateliê, pedindo conserto ou uma roupa sob medida. Ninguém merece, né? Essa jornada é para você que quer ter liberdade, principalmente agora que o trabalho em casa virou uma necessidade para milhares de pessoas. Eu mesma estou trabalhando em casa e percebi que tinham várias amantes da moda que também poderiam trabalhar com o que amam em casa, cuidar dos filhos e ter lucro com a moda. Talvez você seja como a Evani, que antes não tinha tempo para o filho e agora ela deixou de fazer facção, oficina de costura, para produzir as próprias peças e agora ela tem mais tempo para curtir a família. Eu tô com mais tempo, né? Porque quando eu tava trabalhando na oficina de costura, assim que acordava, já ia pra máquina já, né? A condição que a gente ganha mais, né? E trabalha menos. Certo. Não fica se matando para trabalhar pros outros, né? Pra ganhar. Tô feliz. Tá feliz com a mãe, João? Tô. Tu acha que ela mudou? Muito. Ela tá aproveitando mais o tempo contigo, agora que ela tem mais tempo? Tá, também. Oh, meu Deus! Ou você pode ser como a Ana Tavares, que com a pandemia não conseguiu mais trabalhar fora de casa e agora faz suas próprias peças e vende, fora o reconhecimento no mercado. Antes da pandemia, eu tinha um estúdio voltado para estética. Veio a pandemia, acabou tudo, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que juntar, ficar em casa, cuidando da minha filha e, ao mesmo tempo ter a minha independência. Era isso que eu queria. Eu fiz 40 peças. Eu vendi tudo. Em 9 dias. Exatamente. É fato. As pessoas estão tendo que se reinventar e se você está aqui é porque já entendeu que o mundo mudou. Está na hora de você agir, ter mais conhecimento e ir atrás das oportunidades da maneira correta, guiada e parar de perder tempo com conteúdos e informações soltas. Não dá para esperar as coisas caírem no colo. As pessoas de sucesso criam as suas próprias oportunidades. Emprego pode até estar em falta, mas oportunidade para você vender as suas peças tem demais. Principalmente porque agora as pessoas estão loucas para consumir. Tem muitas oportunidades para você. São mais de 200 milhões de brasileiros e todos usam roupas. Tem muitos deles que estão loucos para fazerem compras, para voltarem ao ritmo normal de consumo que tinham antes da pandemia. E o que você está esperando para ser a opção de compra que essas pessoas querem? Mas para atingir essas pessoas da maneira correta, você tem que saber atrair os clientes corretos, para que eles se encantem com os seus produtos, para assim você conseguir efetivar a venda, sem ser algo sofrido, sem ser algo que você vai empurrar de goela abaixo. Na primeira aula, eu mostrei os 5 erros fatais que você pode estar cometendo e fazem com que você não consiga faturar R$ 5.000 com as suas criações. Você não pode mais cometer esses erros. Você tem que mudar esses hábitos. Mostrei para você exemplos de pessoas que, assim como você, também cometiam esses erros e agora estão tendo a independência financeira e as próprias marcas reconhecidas no mercado. Se você não assistiu a aula 1, para esse vídeo, procura a aula 1 aqui nessa página, tá? E só vai fazer sentido você assistir essa aula se você tiver visto os erros que eu mostrei. Que erros são esses? Para você aprender a montar os pilares que eu vou mostrar aqui nessa aula para você ser uma costureira que vende. Esse workshop é uma sequência para que você consiga conhecer cada passo dessa jornada. Então, se você não assistiu, ela está disponível aqui nessa página, assista a aula 1 e depois volta para cá. Combinado?
E também quero agradecer as inúmeras mensagens que recebi aqui na página do nosso workshop, no e-mail, no meu direct. Gente, eu estou super feliz de poder estar ajudando você. E você pode ter certeza que eu estou fazendo tudo para ler com muito carinho cada mensagem. São pessoas que querem crescer e aprender mais. Já imaginou você no seu ateliê, em casa ou no seu cantinho de trabalho e as clientes chegando e levando as peças que você preparou, as peças que você já tem pronta, que você fez com todo carinho, da forma correta, todas essas peças coordenadas e por um preço justo? A maioria das pessoas, quando entendem um pouco sobre o que eu ensino aqui e escutam as minhas alunas que já lançaram coleção, pensam em algumas peças soltas. E não é. E esse é o pensamento da maioria. E esse pode ou não ser o seu pensamento. Ah, vou já fazer algumas peças de roupa para vender, porque as alunas da Karine fizeram. Está dando certo. Elas estão aí super felizes. E tudo bem se for o seu pensamento, tá? Não tem nenhum problema, porque eu quero trazer para você a visão da coleção como realmente deve ser. O que tem por trás dessas peças. Então, anota aí. Coleção é uma estratégia de vendas e cada peça dessa coleção faz parte desse grande quebra-cabeças que é a estratégia de vendas lucrativa. Não é de qualquer jeito e não é fazendo peças soltas. Como assim, Karine? Coleção não é só umas blusas, uns biquínis, umas saias. Não é isso, pelo amor de... Se você continuar pensando que é só fazer umas peças e chamar essas peças de coleção, você vai estar se fechando para um mundo de possibilidades. E principalmente continuará errando, como você já deve estar errando durante todos esses anos, não é? Essa visão de coleção na qual a pessoa só olha para o tecido, só consegue enxergar a peça, a costura, a modelagem, o acabamento, é uma coleção amadora. É uma coleção com a visão de costureira. Por que de costureira? Porque a costureira, ela olha para a peça, quer saber se o ponto tá legal da máquina, ela não consegue enxergar o produto dentro de uma estratégia correta. Fazer coleção não é sorte, fazer coleção e vender exige treino dentro de processos que já são testados e comprovados que dão resultado, tá? O que eu quero que você veja é a coleção com a visão empreendedora, que é esse processo de encantamento do cliente e vai muito além do que apenas confeccionar peças de roupa, peças de lingerie, peças de moda praia. Cada peça conta uma história. Essas peças estão em um contexto de temática, harmonia de cores, estampas e existe todo um planejamento desde muito antes da peça ser confeccionada. Antes mesmo até de comprar o tecido. Ou você pegar os tecidos parados e do nada começar a fazer um bocado de peça. Você já tinha imaginado tudo isso? E esse planejamento se estende não só para a confecção, mas também para depois da confecção. Karine, isso é muito difícil. Se você realmente não tiver nenhum método, fica bem difícil. Mas se você seguir um passo a passo correto, fica mais fácil, rápido e lucrativo. Olha só. Então você vai vendo como você é capaz, que você consegue e não é difícil. Porque vai tão automático quando você aprende correto que vai muito mais fácil. É igual você fazer errado, você tá fazendo errado e tá achando que tá certo. E aquilo ali vai. E aí quando você aprende correto, aí você flui muito melhor e aí você não tem as dores de cabeça que você tinha lá atrás. Então em 20 dias eu vendi 40 roupões e faturei 4.500 nesses 20 dias. E vou focar no que eu quero. E aí foi rápido, foi fácil. Minhas peças são de uma média de 59 até 400 reais, os meus produtos. Então, acredito que eu fiz aí uns 18 a 20 mil reais aí, nessa coleção aí que eu desenvolvi. Então, nessa coleção, tu fez esses 18 mil em um mês? Fiz. Fiz 18 mil em um mês e eu consegui isso rapidamente fazendo reposição.
Então eu te peço, mesmo você sentindo vontade de pegar esses tecidos, cortar e fazer peças, não faça nada agora. Se você fizer dessa forma, por impulso, por motivação, tudo que eu tô falando aqui pra você vai por água abaixo. Quem olha de fora acha bonito, mas só vê a peça em si. Mas o que realmente faz a diferença é a forma como foi construída essa estratégia, que são pontos invisíveis aos nossos olhos. Mas estes pontos estão lá. Um desses pontos invisíveis é o planejamento, que é o nosso primeiro pilar na aula de hoje. E quando pensamos em uma coleção de uma marca de sucesso, o planejamento é uma ferramenta primordial, pois ele direciona o caminho que as coisas vão acontecer. Apesar de quem vê de fora só enxerga a beleza da peça e não vê o planejamento. Lembra do primeiro erro que eu falei na aula passada? Se você não assistiu a aula passada, corre lá e assiste, viu? Pois é, planejamento vai te curar desse erro. Com o planejamento, você vai saber o que, quando, onde, quanto você vai investir e já tem um retorno, uma noção do quanto vai retornar daquele investimento. Você pode até estar se perguntando, mas Karine, eu não sei me planejar, não sei nem por onde começar. Planejamento parte da organização e do conhecimento do processo a ser executado. O que eu vou executar? O que precisa ser feito para executar tal coisa? Então, eu vou te passar uma técnica simples para você executar hoje, agora mesmo, independente do horário que você vai estar aqui me assistindo, dá para fazer. Então, comece aí anotando em um caderno tudo que você precisa fazer no dia seguinte, amanhã, tá? Então, depois que você fez isso, liste essas atividades por ordem de importância e o possível horário que cada uma vai ser executada, tá? Sei que muitas que me acompanham aqui também cuidam de casa, fazem almoço. Então, como eu falei antes, liste tudo o que você vai fazer e coloque por ordem de importância. Isso vai te dar uma noção do todo. E assim você consegue se organizar melhor. Sugestão minha, tá? Sempre tire de 30 minutos a 1 hora pela manhã cedinho para estudar. Pode ser um vídeo meu lá no YouTube, tá? Lê algum livro, mas o importante é que seja algo que vá lhe agregar conhecimento. Só essa mudança de hábito vai fazer você perceber muita coisa sobre a sua rotina e assim tirar melhor proveito do seu dia. Lembra que o dia tem 24 horas para todo mundo. Então, é bom a gente aproveitar muito bem essas 24 horas. Isso é um exemplo de planejamento. Vai fazer com que você crie sua coleção planejada? Claro que não, mas vai te dar clareza de quando trabalhamos com planejamento e a percepção é outra. E o mais importante, vai organizar sua rotina de trabalho, conciliando casa e costura, tá? Então, planejamento, vamos planejar. Outro pilar fundamental que dá andamento no planejamento quando a gente pensa em uma coleção com a visão empreendedora é a criação. É você ter a capacidade de criar peças incríveis que, encaixada dentro de um planejamento, cumpra com o seu papel de encantar a cliente. Não adianta ter o planejamento e não saber criar. E tem muita gente que não está acostumada a criar, e sim a copiar. Mas já falamos sobre isso na aula passada. Lembra? E você tem que saber que a criatividade é como se fosse um músculo, né? Um músculo que precisa ser treinado. E quanto mais treinamos esse músculo, mais poderoso ele fica. Não é culpa sua se você não tiver essa criatividade muito treinada. As próprias clientes chegam aí exigindo aquele modelo X que está na foto, já mostra a foto do que ela quer, os ajustes que ela quer, espia. Na verdade, eu queria assim, um perfil meu mesmo, né? E deixar de só copiar. Muita cliente minha pegava foto na internet, eu queria a minha lingerie desse jeito, eu quero a minha desse jeito. Aí sempre era um quebra-cabeça, porque para desenvolver a modelagem todinha, para sair do modelo que a cliente ia, aí eu digo, eu ainda saio dessa vida ainda.
Pelo amor de mulher. Então, se você gostaria de ser reconhecida e valorizada, pode ter certeza que a criatividade é um dos pilares envolvidos. E se você acha que não tem criatividade, eu te desafio. Anota aí o desafio. Depois da técnica super simples que eu vou te ensinar na próxima aula, você vai olhar para mim e dizer: Karine, realmente eu tenho criatividade, eu não sabia. Essa técnica vai destravar a sua criação e isso vai ser fundamental para você que quer aprender a criar coleção com a visão empreendedora, que vai muito mais além do que costurar algumas peças. E pode ser que esteja aí uma vozinha falando na sua cabeça: mas Karine, eu não sei desenhar, só consigo fazer aqueles bonequinhos de palito. Pode ficar tranquila, que eu vou te mostrar na aula 3 que você é muito mais capaz e criativa do que você imagina. Já imaginou você falando para sua cliente: mulher, essa peça aqui que você tá vendo não existe em loja nenhuma, porque fui eu que criei, né? Então, anota aí a aula que vem, tá? Agora, quero tocar em um ponto super delicado, que é um dos nossos 4 pilares fundamentais para quem trabalha com criação e venda de roupas, que é a precificação. Até agora, a gente já falou do planejamento e da criação. E agora eu vou te dar uma visão sobre precificação, ok? Primeiramente, a precificação correta vai fazer com que você consiga ver dinheiro no seu bolso. Posso garantir a você que muita gente, mas muita gente mesmo, precifica de forma errada. E o resultado de não saber precificar, bem, já sabe qual é, né? Então a impressão que dá é que o nosso bolso é um buraco negro. Por mais que entre dinheiro ali, ele some muito rápido. Não é mesmo? Não se culpe, não se sinta mal se for o seu caso. Você está aqui exatamente buscando a mudança e o aprendizado. De um modo mais geral, para você entender, a precificação engloba o preço do elemento físico que você usa na peça, tá? Que você consegue tocar, como é o caso do tecido, por exemplo, tá? E junto a tudo isso, tem o trabalho que você teve, que é a sua força de trabalho, tá? Ou mão de obra, o seu valioso tempo utilizado para realizar aquele serviço. Temos que separar a precificação em 2 grandes blocos. E é fundamental que você entenda. Então, presta aí atenção. Um bloco é o seu serviço e o outro bloco são os materiais. A junção desses 2 blocos é que vai dar o preço correto da peça. Facilmente passaríamos horas e horas aqui só falando sobre isso. Mas não é possível a gente aprofundar tanto, tá? Como eu faço dentro do meu método. Pois lá, além de aprofundar, ainda consigo dar o suporte para qualquer dúvida mais específica. Então, vou focar aqui na precificação dos materiais, tá? É extremamente importante estar nos seus cálculos cada centavo que for investido em matéria-prima. Sei que tem muita coisa que você não coloca no preço. A linha, por exemplo, é porque é barata para fazer um bocado de peça. Mas não se engane. Não se engane que quando você tem que comprar linha, se você não fizer o cálculo corretamente, o dinheiro para comprar a linha vai sair de onde? Do seu bolso, claro. Lembra do buraco negro que eu falei? Quem não precifica corretamente não vê dinheiro no bolso. E é justamente por isso. Porque quando vai calcular, só calcula ali o preço do tecido e um ou outro aviamento. E só. Mas agora você está aprendendo que tem que colocar o preço de tudo que é gasto. Se você fizer isso, você vai perceber muito dinheiro que já escorreu ali pela sua mão durante anos. Coisa que você não percebia antes. Imagina a quantidade de dinheiro que você já perdeu por não saber precificar e não dar atenção a isso. Colocar todos os centavos. Eu não tirava dinheiro de imposto, eu não tirava dinheiro de mão de obra. Por eu não saber calcular o que eu estava comprando e o que eu estava vendendo, eu acabei que ia fechando as portas. Mas hoje, o GPS me ensinou muito, principalmente a calcular tecido, mão de obra, tudo direitinho. Os planejamentos que eu tenho que fazer para o mês seguinte, para
poder andar com as próprias pernas. Karine do céu, fui preencher a ficha financeira, minha peça vai sair bem cara. Tô em dúvida de qual porcentagem colocar de lucro. Tô ficando triste aqui. Não tinha noção das despesas de comercialização, mas realmente é muito bom ter a noção real para não cometer erros. O que seria de mim sem você? Ia falir na primeira tentativa. E esses são só alguns exemplos de quem já está aplicando o método correto de precificação que eu ensino e já está tendo resultado. Eu falei da linha, não foi? Que você pode não colocar no preço a sua peça, mas tem inúmeras coisas, por exemplo, a depreciação da máquina. Para quem não sabe o que é, tenha consciência que um dia sua máquina vai ficar velha, vai precisar de um conserto, você vai precisar comprar uma nova. Ou seja, é importante se preparar para isso. Lembra do planejamento que a gente falou agora há pouco no início da aula? Você está percebendo o quanto é importante ter planejamento? Pois bem, acho que você compreendeu, né? Minha mensagem com relação a esse bloco de materiais, tá? Karine, eu sabendo que precisa colocar o preço do bloco dos materiais e o meu serviço, eu consigo colocar o preço nas peças da minha coleção? Bem, se eu fosse você, não arriscaria fazer sem um aprofundamento, sem suporte, porque tem muitos pontos que são extremamente necessários e particulares de cada um, que eu não consigo passar por aqui. Por isso a importância de um acompanhamento, tá? E ainda temos muita coisa pra gente conversar aqui hoje, pra eu te passar. Não seria realmente aqui o nosso foco aprofundar sobre isso agora. O importante é você saber que existe e que você pode estar perdendo dinheiro. Agora, vamos tocar em um pilar que trava muita gente, que é a venda. E eu quero deixar você consciente de que existem inúmeras técnicas que ocorrem nesse processo de venda, tá? Exatamente para você ter consciência que não é uma dica isolada, que você vai ter um resultado ao longo do tempo. Não é olhar para a pessoa e perguntar: ei, tu quer comprar essa peça aqui que custa R$50? Não, tá? Na coleção, com a visão empreendedora, a venda das peças inicia antes de comprar o tecido para fazer essas peças, tá? Porque não adianta você fazer toda a coleção e ela ficar encalhada, né? Então, essa coleção que você faz e fica encalhada, que não vende, é uma coleção amadora, uma coleção fake news! Uma coleção onde você utiliza todo o processo correto, você vende em pouco tempo, porque as estratégias e técnicas corretas, você direciona e atinge o consumidor certo. Aquele que realmente quer comprar o seu produto. E eu vou te explicar esse ponto usando a situação que a gente está vivendo agora, tá? Nesse período, muita gente da nossa área está fazendo máscara para vender. Com certeza você deve saber de alguém, né? Eu conheço várias pessoas. Então, temos pessoas que vendem essa mesma máscara por R$5, R$7. Esses dias, vi na farmácia sendo vendida por R$15. E todas essas máscaras vendem porque chegam ao comprador que tem a necessidade do produto e que paga o preço que foi cobrado por esse produto. Uma coleção com a visão empreendedora segue esse mesmo raciocínio de utilizar os passos corretos para encontrar o seu público e saber quem vai comprar suas peças e saber qual valor eles estão dispostos a pagar, tá? Não precisa de loja física. Hoje o virtual é uma realidade bem acessível para todos, tá? A consciência que você tem que ter é a de agregar valor às suas peças. Dessa forma, a cliente consegue ver o seu trabalho e valorizar a profissional que você é. As clientes que não quiserem valorizar você é porque não merecem vestir suas criações. Educar as clientes também faz parte do processo de venda. E para que essa valorização aconteça, é necessário que você invista em conhecimento.
Outro ponto fundamental com relação à venda é o relacionamento com o cliente. Pois se o cliente não te conhecer, não confiar em você, dificulta a venda, tá? Talvez eu falando aqui, você pode estar achando que é muita coisa e que é muito difícil. Posso te garantir que se você tentar fazer por conta própria, realmente vai ser bem difícil. No entanto, quando se tem um guia, esse caminho fica bem mais fácil, rápido e muitas dificuldades que você passaria se fosse realmente fazer tudo só, simplesmente você fazendo com uma pessoa guiada, de uma forma guiada, você percebe que essas dificuldades não existem. Eu vendi 1.178, que deu 17 peças, em 3 dias. Porque sempre foi meu sonho ter uma marca e eu achava que eu não iria conseguir assim tão rápido, né? Eu sempre tinha essa ideia de que eu precisava de muito dinheiro para conseguir criar uma coleção, né? Para criar uma marca. Eu precisava de um alto investimento. E ela me mostrou que não precisava. Com o pouco que eu tinha, eu conseguiria iniciar. Aí eu fiz a coleção e não vendi. E eu fiquei assim, eu falei, gente, mas tá exatamente o que ela falou. As peças estavam conversando, tinha tudo a ver, parecia ter. Sim, fui pegando as dicas, né? Que são peças que conversam entre si e tal. Tem que ter, eu tenho que ter opção para cliente. Tinha vários modelos, tinha saia, vestido, short, cropped. E aí eu divulguei, né? Eu falei que ia ter lançamento de coleção, que ia ter novidade e tal, e eu divulguei. Ó, problema então não foi a divulgação, gente, porque até isso ela fez, bem bonitinho, ó. E aí fiquei esperando as vendas, né? Falei, agora minhas clientes. E não aconteceu. Nada. Passou a semana, chegou Natal, nada, e agora eu falei, meu Deus, mas eu fiz tudo certinho. Eu fiz as peças que conversam entre si. Precificação, não tinha a menor ideia. Eu sempre ia por aquela coisa, se eu gastei 50 e eu vender por 100, eu estou no lucro. Vai muito além disso, de tudo isso. Né? Não dá para explicar. Só entrando lá para ver, eu aprendi como valorizar minha produção. Assim, para mim, é o que eu vejo, o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi, estou aprendendo ainda, né? Então, assim, eu trabalho em casa e eu tenho resultados que antes eu não tinha. Da coleção de outono, eu não tenho nenhuma peça aqui. Ah, vendeu todas. Tava em lockdown e eu vendi. Do dia 26 de abril até o dia 8 de maio, eu tive uma entrada aqui no ateliê de R$ 1.038. Isso só foi possível porque ela investiu nela mesma, no aprendizado dela. E é um investimento que você faz uma vez e já te retorna, já te rende frutos para a vida toda. Isso é para mostrar para você que não é só comprar o tecido, cortar e costurar, tá? Vai muito mais além. Existe um método, existe um passo a passo que te guia no caminho correto. Eu sei que esse tipo de informação é pouquíssimo divulgada. E o fato é que já tem muitas mulheres aqui malucas me mandando mensagem no direct, no e-mail, mensagem no Instagram, no Face, nas lives, perguntando como se tornar minha aluna. E se eu ensino esse método de uma forma super aprofundada e com o meu suporte? E a minha resposta é sim. Claro que eu ensino e aprofundo cada pilar que eu te mostrei hoje e seguro na tua mão durante todo esse caminho. E esse caminho, esse GPS, para que você possa percorrer e parar de ficar perdendo tempo, batendo com a cabeça na parede, tentando e tentando por aí e não tendo resultado. Nesse meu método, eu ensino como você dar os passos corretos para faturar R$5.000 com as suas próprias criações, de forma totalmente mastigada, onde eu vou estar ali do seu lado, de mãos dadas com você. Esse método que eu tenho está disponível em uma plataforma online e nele eu aprofundo cada um dos pilares de uma forma extremamente detalhada. Um passo a passo, claro e preciso. As aulas são online. Você não precisa vir até mim. Ou seja, você me vê e fala comigo da onde você estiver, quando você quiser, sem precisar marcar horário para isso. Nesse método que eu criei,
eu coloquei tudo que é absolutamente importante para qualquer pessoa que deseja viver da moda, ser valorizada e reconhecida pelo seu trabalho, ter conhecimento para planejar e executar o plano de forma assertiva. Você até pode se sentir motivada para fazer sozinha sem um método, mas vai demorar bastante tempo, perder dinheiro, sofrer feito uma condenada, e as chances são que você vai desistir e continuar achando que é impossível viver de moda. Então, nesse método que eu criei, eu ensino com videoaulas gravadas todo esse caminho de forma fácil para você conseguir de forma simples, segura e com o meu acompanhamento, tá? Com a minha equipe, ajuda das outras alunas, com o nosso grupo exclusivo, para a gente percorrer juntas esse caminho. E em 30 dias, você já terá resultados. Em 30 dias, você vai estar com a sua estratégia de coleção executada do começo ao fim. Isso quer dizer planejamento, organização dos materiais necessários, criação das peças, precificação, divulgação, até as peças vendidas. 30 dias. E sim, nos próximos dias eu vou abrir essa oportunidade para pouquíssimas pessoas que estão comprometidas em resolver esse problema que está enraizado aí na sua vida. Onde você vai poder contar com várias ferramentas que eu disponibilizo no meu trabalho, tá? E com o meu acompanhamento lado a lado aí com você. Mas, por enquanto, eu quero que você aproveite essas aulas, tá? Que você está assistindo. As lives que a gente vai ter ainda durante esse evento. E mais pra frente, eu falo aí em detalhes como vai ser essa oportunidade de você aí se tornar minha aluna. Agora, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo, né? Embaixo desse vídeo, eu quero que você me conte o que você achou dessa aula. Isso é super importante pra mim, porque cada história, cada mensagem me mostra de alguma forma que eu tô conseguindo aí te ajudar, tá? Me motiva a continuar com essas aulas, com esses vídeos, com as nossas lives, com os nossos encontros. Então, se você sentiu que essa aula foi importante para você, se ela conseguiu aí abrir os seus olhos e te serviu para te mostrar que existe um caminho correto para solucionar os seus problemas e você ter resultado, então vamos lá! Deixa aqui embaixo desse vídeo teu comentário que eu quero ler e saber que te ajudei de alguma forma, tá? E eu quero saber também se você quer participar da minha próxima turma e aplicar toda essa metodologia de forma correta. Se você quer realmente aprender a seguir no caminho correto comigo. E na próxima aula, que vai ao ar nessa sexta-feira já, eu vou te trazer mais um conteúdo top para te encher de conhecimento e eu também vou te mostrar por dentro desse meu método e todas as tuas dúvidas sobre essa grande oportunidade. E nessa aula 3, vou mostrar para você que você é muito mais criativa do que você imagina, que você não precisa fazer cópia de outras peças. Assim, você vai confiar mais em você e na sua capacidade de fazer as coisas acontecerem para que você tenha noção aí do quanto, né, tudo isso, todo esse conhecimento é transformador. Fica de olho no nosso WhatsApp do workshop, no seu e-mail, porque a gente vai se comunicar por esses 2 canais, tá? Até a próxima aula ou até a nossa live. Lembra que eu tô fazendo live todo dia, de segunda a sexta, meio-dia e 8 horas da noite. Tchau!